Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Cumprimento meus colegas julgadores deste tribunal, a digna procuradora regional eleitoral, doutora Cristina de Mello, o professor da UNIC, advogados e futuros profissionais do direito, são os acadêmicos da UNIC, é uma satisfação tê-los aqui nesta manhã. Sintam à vontade. E servidores também da casa. Eu indago aos colegas se há algum apontamento a se fazer quanto à ata da sessão pretérita. Se não houver, proclamo aprovada. Participo a todos e a todas que continuam adiados em razão de pedido de vista os processos 43.112, o 2.1 da pauta, o 49.225, 2.2 da pauta, e o 47.095 é o 2.5 da pauta. Em mesa, para continuação do julgamento, 2.3, processo 1966. Há um pedido de vista do colega doutor desembargador Pedro Sakamoto. É uma ação penal, falsificação ou alteração de documento público para fins eleitorais, uso de documento falso para lista de apoiamento e criação do Partido Social Democrático. Quem está recorrendo ao Ministério Público Eleitoral? A parte recorrida é o José Antônio do Biela. É o processo da relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, que de ofício não conheceu do recurso, por ausência de pressuposto recursal. O colega segundo vogal, o desembargador Pedro Sakamoto, pediu vista, os demais aguardam. Com a palavra, o eminente colega. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, queria cumprimentar todos os acadêmicos do 8º e 10º termos do curso de Direito da UNIC. O professor Dr. Hélio Hudson Oliveira Santos, Ramos, desculpe, que aqui comparece para trazer os alunos para assistir uma sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral. Eminentes pares, conforme narrado pelo relator, trata-se de recurso de distrito interposto pelo Ministério Público Eleitoral quanto de decisão proferida pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral, Sinop, que nos termos da ação penal lhe concedeu prazo de 10 dias para emendar a denúncia formulada em desfavor de José Antônio do Biela pela prática dos ilícitos previstos no artigo 348 e 353 do Código Eleitoral. Submetido feito a julgamento, do outro relator, Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, arguiu de ofício questão preliminar de não cabimento do recurso deduzido pelo parquê, a fim de não conhecer da impugnação e determinar o retorno dos autos ao juiz de origem para prosseguimento da ação penal, consignando que não houve qualquer limitação ao direito de agir do Estado da acusação e que a decisão que determina a emenda da denúncia não está inserida nas hipóteses do cabimento do recurso em sentido estrito. Pedi vista dos autos para melhor examinar a questão posta em mesa, notadamente para verificar se a decisão rejeitou ou não a denúncia ofertada. Analisando detidamente esse caderno processual, cumpre dizer que, de fato, não houve a rejeição da prefacial acusatória. A propósito, transcrevo o teor da decisão combatida. Aspas. O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra José Antônio do Biela, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, pela prática em tese das condutas delitivas previstas no artigo 348 e 353 do Código Eleitoral. Narra a denúncia que o réu protocolou no cartório da 22ª Zona Eleitoral petições contendo listas de assinaturas de eleitores falsificadas,
apoiando a criação do Partido Social Democrático. Contudo, necessário ressaltar que a peça exordial deixa de apresentar o devido relato fático de cada um dos comportamentos presumivelmente delituosos imputados ao denunciado, limitando a descrever que o denunciado fez uso de documento falso, público falso, para fins eleitorais. Não há, pois, descrição fática suficiente a amparar a imputação pretendida pelo órgão de acusação, fato que contraria o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e 357, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Não bastasse, para a configuração do tipo previsto no artigo 353 do Código Eleitoral, é necessária a comprovação do dolo específico na conduta do agente, ou seja, demonstração da vontade livre e consciente do réu em fazer uso do documento falso, conhecendo a sua falsidade, pois sem a ciência de que o documento é falso, não se tem a vontade consciente de enganar e não há da denúncia qualquer menção a esse respeito. Ademais, forçoso concluir que, sem o original das listas de apoiamento apresentadas, a materialidade do crime previsto no artigo 348 do Código Eleitoral não resta comprovada, tampouco a autoria, pois inviabiliza a realização da perícia grafotécnica. Posto isso, intime-se o Ministério Público Eleitoral, com carga dos autos, para a emenda da denúncia ou medidas que entender de direito no prazo de 10 dias. Cumpra-se e assinado, então, o juiz da 22ª Zona Eleitoral. Prossigo. Com efeito, depreende-se do caso concreto que o juiz eleitoral tão somente adiou a deliberação sobre o recebimento ou não da ação penal para o momento processual subsequente à eventual manifestação do parquê atuante pela instância de origem. Nesse contexto, apenas depois de eventual exposição do órgão ministerial é que seria possível a interposição do recurso em sentido estrito, a depender do conteúdo decisório proferido pelo juiz eleitoral. Portanto, não verifico a ocorrência da rejeição da peça acusatória nas hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal. Outro sim, destaco por necessário que a temática em questão foi objeto de deliberação por esta Corte Eleitoral na sessão plenária do dia 22 de 2 de 2018, ocasião em que foi submetido à apreciação colegiada o recurso em sentido estrito 3095/2016, interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a idêntica decisão prolatada pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral sobre os mesmos fatos. Vale ressaltar que a referida ação penal foi processada contra outros 4 acusados, tendo em vista o seu desmembramento, uma vez que o recorrido José Antônio do Biela possuía foro por prerrogativa de função. Saliento ainda que, posteriormente, o recorrido José Antônio do Biela voltou a ser processado em primeira instância de jurisdição por não ser mais detentor do cargo de prefeito municipal de Feliz Natal. Transcrevo aqui a ementa, que vou poupá-los da leitura, cujo processo também foi de relatoria do juiz membro Antônio Veloso Peleja Júnior, publicado no Diário da Justiça em 28 de 2 de 2018. Prossigo. Logo, a despeito deste vogal não ter participado da sessão de julgamento que culminou com o não conhecimento do recurso criminal em referência, outra conclusão não teria chegado se estivesse presente, porquanto, tanto naquele precedente como neste caso, não houve a rejeição da denúncia pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral, de maneira que é forçoso dizer que o comando judicial impugnado não se insere nas hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito. Posto isso, acompanho na íntegra o voto protado pelo nobre relator. É como voto, senhor presidente. Então, o segundo vogal está acompanhando o relator para não conhecer do recurso. Doutor Luiz Aparecido. Acompanho o voto do digno relator, presidente. Doutor Ulisses Rabaneda. Senhor presidente, eminentes pares, cumprimento a douta Procuradoria Regional Eleitoral, os servidores, os acadêmicos da Universidade de Cuiabá, universidade da qual sou egresso, os advogados, doutor Hélio Hudson, professor da UNIC. Quanto ao caso concreto, senhor presidente, de fato, a despeito da inépcia da inicial
ou seja, violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, citado pelo magistrado de origem, ser uma das causas de rejeição da denúncia, bem como a ausência de justa causa, que também faz parte dos seus outros fundamentos, fato é que ele não rejeitou a denúncia. Ele aponta esses argumentos e oferece ao Ministério Público uma oportunidade para que emende a inicial, suprindo essas lacunas. Então, não havendo juízo de delibação sobre o respeito às formalidades e aos aspectos de direito material da denúncia, não havendo essa deliberação, não há que se falar em interposição de recurso, especialmente em sentido estrito. De modo que, em respeito ao argumento da douta Procuradoria, no sentido de rejeição implícita, entendo que ela deve ser explícita e clara para oportunizar o acesso a esta Corte. Com essas considerações, presidente, não havendo rejeição de denúncia, eu acompanho na íntegra o voto do relator para não conhecer do recurso. Doutor Ricardo. Senhor presidente, eu quero também dar boas-vindas aos alunos do 8º e 10º semestre da Universidade de Cuiabá, e eu faço em nome do professor Dr. Hélio Ramos, dizer que é uma satisfação, e digo isso em nome da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal, é uma satisfação tê-los aqui esta manhã presente conosco. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator seguido pelos argumentos acrescidos pelo desembargador Pedro e o doutor Ulisses Rabanedo. É como voto, senhor presidente. Doutora Vanessa. O tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Essa é a conclusão. Na sequência, também, continuação em dissonância, né? Em dissonância com o parecer. Vamos à continuação do julgamento, doutora Vanessa. É o 2.4, é o 1631. É um recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, Campo Novo do Parecis. A Gabriela Borger Prado é a parte recorrente, a parte recorrida é o Ministério Público Eleitoral. Esse processo é da relatoria do Dr. Aparecido Bortolucci Júnior, que voto já proferido, proveu o recurso. Foi acompanhado pelo colega desembargador Pedro Sakamoto, pelo Dr. Ulisses Rabaneda, pelo Dr. Ricardo Gomes de Almeida e também já acompanhado pelo Dr. Mário Roberto Cono de Oliveira. E a doutora Vanessa, a quarta vogal, pediu vista com a palavra. Senhor presidente, colegas da corte, eu pedi vista desses autos, mas pela tese para enfrentar, fazer um levantamento a respeito da tese da isenção. Trata-se de uma representação em que o Ministério Público Eleitoral pediu a aplicação da penalidade de multa, tendo em vista uma doação acima do limite legal para a pessoa física. Na defesa apresentada, a recorrente alega, afirma que era sustentada pelo pai e que não oferiu lucros anteriormente. E, por essa razão, o magistrado, a juíza de primeiro grau, entendeu que não deveria aplicar a presunção, porque havia essa declaração dela de que não havia obtido lucros e que era sustentada pelo pai. Então, deixou de aplicar a isenção, aliás, o limite da isenção do imposto de renda, que seria de R$ 2.300 praticamente. E a minha preocupação, no caso, é porque hoje, não mais havendo a possibilidade de doações por pessoas jurídicas, você aplicar essa presunção sempre que a pessoa não tenha declarado, sem se ater assim, à realidade de fato, né? Nesse caso aqui, há essa afirmação na resposta dela de que não tenha tido lucros e que é sustentada pelo pai. Então,
Por essa razão, eu entendo que o juiz de primeiro grau acertou ao aplicar a penalidade ainda no mínimo legal, né, em razão de não ser de grande monta o valor doado. Então, eu voto para negar provimento ao recurso. A colega, então, está divergindo para desprover o recurso, diferentemente da sua maioria. Então, posso proclamar o resultado. O tribunal, por maioria, proveu o recurso nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. Vencida a quarta vogal que desprovia o recurso. Não havendo mais nenhum processo em julgamento, então fica encerrada essa etapa. Agora vamos passar a um diálogo com os alunos, e o professor tinha avisado que faremos uma prova oral sobre a matéria sobre direito eleitoral, né? Posso fazer sorteio já? Eu gostaria de chamar o diretor para fazer o sorteio dos pontos que vai cair na prova, né? Onde eles têm 1 minuto para refletir sobre o tema. Mas, olha, é um prazer tê-los aqui nesta manhã, saber que pessoas interessadas na jurisdição especializada do eleitoral, e parabenizar já a UNIC, que percebeu a importância que é essa jurisdição e fez inserir na sua grade curricular, né, essa disciplina. Eu confesso para vocês que é uma luta, em particular minha, como professor, que fui também da UNIC, mas da Federal, que a Universidade Federal também faça inserir na sua grade curricular a disciplina Direito Eleitoral ou estudar sobre um rótulo de um sistema eleitoral. Hoje, como presidente do Tribunal Regional Eleitoral e também presidente do COPETREL, portanto do Colégio de Presidentes do Brasil, foi instituída uma comissão para elaborar um projeto instituindo a obrigatoriedade em todas as faculdades de direito, seja privada ou pública, em qualquer esfera política, estadual ou federal, que contemple na sua grade curricular a disciplina não sobre o rótulo do direito eleitoral, mas do sistema eleitoral. Muito embora isso já esteja fazendo parte do conteúdo do direito constitucional, mas só isso não é suficiente. A exemplo que se tem em todas as faculdades, uma cadeira específica, que é o direito do trabalho, né, que já se estuda há décadas, né, e por que não estudar o sistema eleitoral, que é uma jurisdição que tem maior alcance do que as demais, né? Os maiores clientes em termos de população, quantitativamente falando, é da Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral ela exerce uma jurisdição administrativa, uma jurisdição política, uma jurisdição social e também uma jurisdição jurídica. Estar aqui nesse ambiente é uma jurisdição jurídica, mas não se restringe apenas a ela. Nós temos um largo espaço em termos de jurisdição administrativa. Os nossos clientes são cidadão da sociedade desde os 16 anos, em tese, que é facultativo o voto, né, até os 70 anos. Então, vejam, senhores, um número significativo, né, da Justiça Eleitoral. Isso estou apenas correndo os olhos na área da jurisdição administrativa, né, e da cidadania. E temos as outras justiças que elas são necessárias, imprescindíveis, mas elas só atuam no momento que elas forem provocadas diante de um conflito, né? Eclodiu um conflito, seja de que natureza for, ou às vezes atua-se de forma preventiva,
então é que elas irão, a máquina do sistema judicial brasileiro irá atuar, e diferentemente da justiça eleitoral. Quando se fala no campo administrativo, a maioria das suas atividades são de ofício, né? Então, nós atuamos o tempo todo. Então, é um campo fértil para os profissionais, né? Essa jurisdição. Ela passou ao longo dos anos, desde 1932, quando ela foi criada, né? A exemplo da outra justiça especializada do trabalho, ela ficou aí relegada a um segundo plano. Então, agora o que você percebe, algumas décadas para cá, o interesse. Nós precisamos formar um quadro, né, doutor Rabaneira e doutor Ricardo, de advogados dedicados, né, ao estudo e o aperfeiçoamento do sistema eleitoral, né, que é tão importante. Eu sempre digo que a política não é uma opção de vida, né? Ela faz parte da nossa vida. Não há sociedade sem política, né? Então, nós devemos se interessar por ela, né? Nos dedicarmos a ela. E não há ninguém nessa vida que passe desde o berço até o túmulo que não sofra os influxos direto ou indireto da política. É diferente do Dr. Rabaneira, que é um homem apaixonado pelo esporte, pelo Flamengo, né? Então, ele torce, mas há outros que têm outras opções e há também aqueles que não gostam do futebol. Esse que não gosta de futebol, ele não vai sofrer nenhum impacto no seu viver, né, na sua vivência. O Dr. Peleja gosta muito de música, ele gosta de cantar quando ele está sozinho, né, observando a paisagem, né? Há outras pessoas que não gostam de música e essas pessoas podem passar a vida toda sem nunca precisar dela, isso não vai impedir dela viver. Mas a política, todos, né? Nós estarmos aqui hoje, vocês estão aí sentados, ao sairmos daqui, ao caminharmos, ao entrarmos em uma via, né? Ao ir a um restaurante, tudo isso é fruto da política, né? Portanto, da viver em sociedade. Então, por isso que nós precisamos se interessar, porque senão, do contrário, há pessoas, às vezes, que não têm muito bons princípios, né, se interessam e querem nos manter na escuridão da ignorância. E isso que nós precisamos acordar, nos despertar, né, nos libertarmos dessa algemas da ignorância, dessa escuridão. E como que nós libertamos? A exemplo daquela história do Gretel, perdidos na floresta, né? Você, sem saber perceber a saída daquela floresta, que era escura, né? Sem encontrar uma luz que guiasse o caminho da saída, né? Aí indagou: o que fazermos agora? Nós devemos abrir o livro da vida, os livros técnicos, e mais fundamentalmente nós dialogarmos para encontrarmos as soluções que afligem a todos nós. E isso que nós devemos fazer num processo permanente. Não há como você pensar em estudar direito sem gostar de política, porque o direito ele é gerado justamente pela política, né? A necessidade de instituir regras, né? E essas regras elas têm que ser, obviamente, cumpridas, observadas por todos, porque senão, se deixarmos que cada um de nós, o que nós pensamos, o que nossos valores venham a prevalecer, nós iremos eclodir uma grande guerra mundial e nacional, né? Então, por isso que nós temos que ter métodos, né, de convivência em sociedade. E a política é a célula vital de vivência em sociedade. Nós temos sim que nos dedicar, nós temos sim que estudar. E é isso que vocês estão fazendo, que amanhã, logo alguns meses, vocês, no mundo formal, estarão aptos ao exercício da profissão da advocacia, ou outra qualquer, né? Porque o direito tem essa, vamos dizer assim, vantagem em relação às outras áreas, em que você pode exercer o papel de administrador, um papel
de um gestor, obviamente. Você pode ser um assessor, você pode ser um procurador, seja público, seja da esfera política municipal, seja da esfera estadual, seja da esfera da federal, né? Além da carreira da magistratura, além do Ministério Público e também, fundamentalmente, da advocacia, porque nós precisamos de bons profissionais capacitados, né, e idealistas, porque eles que são a grande mola propulsora da evolução das outras instituições. Então, por isso que é importante que nós dediquemos ao nosso estudo. Por isso que o professor pediu para falar alguma coisa inicialmente, mas depois ele fazermos a prova oral. Então, isso é apenas para dar uma relaxada, né? Porque, em seguida, o colega que foi meu ex-aluno, né, está com o microfone à mão para começar a fazer a indagação. Mas, brincadeira à parte, eu quero apresentar aos senhores aqui. Esse tribunal regional é formado por 7 membros. Eu estou presidente, eu sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, né? À minha direita está a colega, a doutora Cristina de Mello, que é procuradora, é oriunda do Ministério Público Federal, ela é procuradora regional eleitoral, né, tem assento neste tribunal. À direita, o colega desembargador também, Pedro Sakamoto, originário do Tribunal de Justiça e também colega de turma de concurso. Ele exerce as funções de vice-presidente deste tribunal e corregedor. Na sequência, nós temos o doutor Ricardo de Almeida, que é da classe de jurista, a ordem de advogado. Ela tem 2 assentos no Tribunal Regional Eleitoral, né, que é rotulado pela Constituição de classe de juristas. O doutor Ricardo, além de membro do titular desse tribunal, ele é o diretor da Escola Judicial Eleitoral, né, e graças a esse convênio que ele tem, o entusiasta do professor Hélio, que traz os alunos a esta casa. O doutor Peleja, Antônio Peleja Júnior, juiz de direito estadual, né, e professor também na Universidade Federal. Aqui à minha esquerda está o doutor Rabaneira também, que é da classe de juristas, né, portanto é da Ordem dos Advogados, e já foi professor também, já lecionou na Unic, mas o Flamengo, diante da tabela, não permitiu mais que ele continuasse com esse compromisso. A doutora Vanessa, aqui é a segunda mulher que tem assento, e isso é importante dizer a importância da mulher, né, no tribunal. O ideal seria que fossem todas mulheres e o único presidente homem, né, mas infelizmente não é possível isso, eu não tenho esse poder, né, que seria muito mais agradável. A doutora Vanessa foi minha aluna também na Universidade Federal e ela é juíza federal, portanto é a vaga de juiz federal nesta corte. E, por fim, temos à nossa esquerda o doutor Bortolucci, que é o juiz também de direito da Justiça Estadual, que é o juiz de combate à corrupção, né? Que vocês devem já ter ouvido falar muito dele. Aqui à minha esquerda está o Nilson Bezerra, que é o diretor-geral deste Tribunal Regional Eleitoral, e depois nós temos o Breno, né, que tem um nome artístico também de Bruno, ele não gosta, né, que é o diretor judicial, né. Então é uma satisfação, como eu disse aos senhores, eu vou deixar aqui a palavra em aberto, franquear a qualquer colega que queira fazer a sua manifestação, e no momento seguinte começaremos a outra etapa, né, que eu acho que é a mais importante, que é o diálogo com os senhores e senhoras e senhoritas, né. Doutora Cristina. O senhor já abordou todos os pontos relevantes, acho que podemos partir agora para a prova. Então, eu vou só indagá-los se já estão preparados. O Ministério Público está... Não? Bem, brincadeiras à parte, eu agradeço a oportunidade de dar boas-vindas aos senhores.
como o desembargador Dr. Márcio já disse, é uma oportunidade que vocês têm de conhecer esta casa, de conhecer a Justiça Eleitoral, que é uma justiça especializada e de suma importância para a sociedade e para a democracia. Hoje nós tivemos um julgamento um pouco mais breve, aliás, bem mais breve do que o normal, e eu quero deixá-los à vontade, inclusive, quem se interessar, para fazer um estágio lá no Ministério Público Federal e para a prestação de serviços voluntários, aqueles que já, depois que se formarem, se interessarem. Estamos com o edital em aberto. No mais, é uma grande oportunidade para vocês. Espero que vocês sintam-se preparados para as votações que estão chegando e para o exercício do voto consciente. Muito obrigada. Desembargador Pedro Sakamoto, eu gostaria de fazer algumas ponderações. Senhor presidente, é bom que os alunos tenham em mente que a Justiça Eleitoral, a existência dela, a espinha dorsal é justamente a garantia da igualdade entre os candidatos, né? Esse é o objetivo da Justiça Eleitoral, um dos objetivos, obviamente, para a garantia, né, dessa igualdade entre os candidatos, combatendo todas as formas de fraude e também o abuso do poder econômico, né, e político. Justamente então, nesse sentido que nós atuamos no pleito eleitoral. Justamente para que haja essa igualdade entre o pobre e o rico, né? A autoridade ou não, tenha o mesmo tratamento, a mesma igualdade entre todos. Essa, então, basicamente é a espinha dorsal, né, da Justiça Eleitoral. Nós garantimos a concorrência em condições de igualdade entre todos os candidatos, seja pobre ou rico, né, autoridade pública ou não. Então, já para ter em mente, né, os alunos, para ter em mente que esse é a nossa função e, obviamente, além de todo o preparativo também, né, das urnas eletrônicas, essa parte dessa função de levar as urnas também nos mais longínquos locais, para que assegure o direito de voto, né, livre, para também o eleitor se dirigir de forma livre e consciente até o local de votação e exercer seu direito de voto sem nenhuma interferência de quem quer que seja. Então, para vocês terem uma ideia, aparentemente um trabalho singelo, mas de grande, né, importância e também que exige, né, muito trabalho. Então, essa é a mensagem que eu transmito aos alunos, para que eles já tenham uma noção, né, daquilo que é a Justiça Eleitoral. Doutor Ricardo, que é o diretor da escola, mensagem como diretor aos alunos. Senhor presidente, eu já tinha dito que é a satisfação, né, tê-los aqui, e especialmente quando até Vossa Excelência falou em relação ao interesse, né, dos operadores do direito, dos futuros operadores do direito, pelo direito eleitoral, é algo que realmente para nós é algo muito importante. A justiça eleitoral é uma justiça muito dinâmica, até porque ela tem uma razão muito forte para isso. O processo eleitoral, ele é rápido, ele é curto, né? E também o mandato não espera, são mandatos de 4 anos e, no caso de senador, mandato de 8 anos. Então, tem um tempo determinado para começar e para terminar. Isso faz com que a Justiça Eleitoral
ter todo um preparo para que possa atender a demanda no seu tempo e modo devido. E, portanto, os operadores do direito, e aqui posso citar não só os juízes, como os promotores, procuradores, mas também os advogados, né? Os advogados eleitoralistas, ele tem que ter todo um preparo, porque os prazos são muito curtos. No período das eleições, corre em feriado, em final de semana. Então, a dinâmica, a justiça eleitoral, ela é muito dinâmica. E tem um detalhe interessante que eu queria até, com isso, até fomentar, eventualmente, perguntas que vocês possam, questionamentos que vocês possam ter no dia de hoje. Até muito pouco tempo atrás, era muito difícil encontrar até obras de direito eleitoral. Eram 2 ou 3 que norteavam a doutrina em direito eleitoral no nosso país. E essa função era dada principalmente pela atuação do advogado, não só dentro do processo, como também na tribuna dos tribunais afora, como depois pela jurisprudência, ou seja, aquilo que os tribunais começavam a reproduzir reiteradamente, né? Dando, portanto, um norte à aplicação do direito eleitoral na prática. Hoje nós temos um quadro bem diferente. Hoje nós temos inúmeras obras de direito eleitoral, inclusive posso citar uma do nosso membro dessa corte, Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, que tem uma obra já na sua 2ª edição, salvo engano, né? 2 obras de direito eleitoral. Quer dizer, hoje nós temos a satisfação de ter doutrinadores aqui do nosso estado, inclusive integrantes do Tribunal Regional Eleitoral, de modo que o direito eleitoral tem crescido no país, o seu interesse não só de juízes, né? Porque uma vez que os juízes têm que se inscrever, principalmente em todas as instâncias, né? Mas o juiz tem que se inscrever para ele ser escolhido a exercer a jurisdição eleitoral, promotores também e advogados. O que a gente torce é que isso cada vez floresça muito mais, porque efetivamente da participação de todos que nós vamos aperfeiçoar o sistema eleitoral. O desembargador Pedro Sakamoto relembrou aqui realmente um dos pilares da justiça eleitoral, que é dar igualdade de oportunidade, igualdade de chances a todos os candidatos. Nós sabemos que por mais que tenha um esforço enorme dos tribunais afora, do Brasil afora, né, inclusive desta corte, nós sabemos que só um aperfeiçoamento constante do sistema eleitoral vai fazer com que isso ocorra efetivamente na prática. Porque nós sabemos também que ainda existe muita fraude eleitoral ou tentativa de fraude, que existe ainda desequilíbrios entre, por exemplo, quem tem mais o poder econômico em detrimento de quem não tem, ou de quem tem acesso a um veículo de comunicação em detrimento de quem não tem. Então, esses detalhes, que não são tão detalhes assim, são importantes no dia a dia, é que vai fazer com que todos nós aperfeiçoemos o sistema eleitoral brasileiro. E muitos de vocês serão advogados, promotores, juízes, e o convite é que, a começar por hoje, e a começar pela atuação do professor Hélio Ramos, que tenho certeza que bem demonstra o direito eleitoral na prática, que é um advogado atuante nesta corte e respeitado por essa corte, que vocês possam, seja em qualquer função dessas que eu citei, atuar efetivamente na justiça eleitoral. Esse é um convite que todos nós temos a fazer a vocês, aos senhores e senhoras. E eu acho que a partir daí, senhor presidente, eu não sei se Vossa Excelência vai encaminhar para algum questionamento, né?
Então, Eu agradeço. Eu gostaria de ouvir agora a doutora Vanessa, que ela é coordenadora do Comitê Indígena, e para aqueles, obviamente, deve saber, mas apenas para reafirmar, em Mato Grosso nós temos 40 aldeias indígenas e uma população em torno de eleitores de 10.760 alistados, né? Inclusive, agora nós tivemos a satisfação de um trabalho da doutora Vanessa, juntamente com a Procuradoria Federal e também o procurador da União, estiveram pessoalmente em duas aldeias indígenas, né, respectivamente em Comodoro e no município também de Juína, fazendo o alistamento eleitoral. E houve uma participação importante dos jovens, né, da faixa etária de 16 até os 18 anos. Então, eu passo a palavra à colega. Obrigada, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar os acadêmicos do 8º e do 10º termos do curso de Direito, bem como pela iniciativa do professor responsável, doutor Hélio Hudson Oliveira Ramos, e, primeiramente, dizer da importância desse conhecimento em loco das instâncias judiciais. Eu acredito que, enquanto estudantes, essa prática forense, né, conhecer os espaços, participar, acompanhar os julgamentos, isso acrescenta muito para o conhecimento de vocês, acadêmico de vocês, né? Então, eu queria também abrir a oportunidade até para o professor, para todos os alunos que queiram conhecer o trabalho mais de perto da Justiça Federal também. Pode agendar uma visita lá, pode também, querendo assistir às audiências lá, também abre esse espaço para que todos tenham essa oportunidade de conhecer também o trabalho da Justiça Federal. Então, é um momento oportuno. Vocês têm 5 anos para poder se dedicarem aos estudos e se prepararem para depois estar aqui atuando, né, nas especializadas, na Justiça Comum, né? E às vezes a gente percebe quando o acadêmico fica só no âmbito, no espaço da universidade, sem uma maior profundidade prática, ele perde bastante depois na hora da atuação. Então, é muito importante, desde o ingresso de vocês irem tomando contato com as práticas. Aqui na Justiça Eleitoral, como o presidente falou, e os demais colegas também, nós também cuidamos muito para garantir o pluralismo na participação, né, dos eleitores no processo eleitoral, né? Essa possibilidade que eu tenho de estar na comissão de ampliação das zonas eleitorais para terras indígenas possibilita que essas pessoas tenham acesso ao processo eleitoral, né? Nessa ocasião que eu visitei a terra indígena Inauê, a terra ela tem abrangência em 2 municípios, na verdade são 3 municípios, 2 zonas eleitorais. E esse trabalho foi feito de ir até lá, instalar 2 sessões eleitorais nessa terra indígena e permitir que os indígenas consigam votar, né, ter o domicílio eleitoral respeitado, né, puderam escolher em qual município votar, já que a terra indígena abrange os 2 territórios dos municípios, e garantir essa participação no processo eleitoral. Na verdade, a gente sabe que, tendo votos, né, é capaz de fazer com que os políticos voltem os olhos para a realização de programas, de políticas públicas para eles também, né? Então, mais uma vez, parabenizando pela iniciativa, né, e deixar aberto aqui a possibilidade de quem quiser ir visitar a Justiça Federal também e voltar a retornar aqui. Obrigada. Eu agradeço. Agora eu peço o diretor, antes de
porque para fazer a prova oral tem que conhecer o conteúdo. Então, vamos pedir ao diretor que ele apresente rapidamente a vocês os recursos tecnológicos que a Justiça Eleitoral dispõe e que os senhores podem ser coautores no controle social da lisura do processo eleitoral. Bom dia a todos, meu nome é Nilson. A Justiça Eleitoral ela tem 2,3 milhões de clientes que são os eleitores de Mato Grosso. E nós temos apenas, nesse prédio aqui, 156 servidores. E em todo o estado de Mato Grosso, incluindo servidores requisitados, cedidos, estagiários e tudo mais, 510 pessoas. Ou seja, uma estrutura muito, muito pequena para cuidar de 2,3 milhões de eleitores em 141 municípios, em mais de 1.500 locais de votação e mais de 7.000 sessões eleitorais. Então, nós não conseguimos estar em todos os locais. Nós precisamos, então, do apoio da população. Então, o tribunal ele investe muito em tecnologia para que o cidadão possa participar. Eu vou destacar aqui 3 aplicativos de celular que os senhores podem utilizar nas eleições para nos ajudarem. O primeiro aplicativo chama-se Pardal. Ele permite o encaminhamento por meio de gravação de vídeo, gravação de áudio ou por meio de fotografias de denúncias sobre compra de votos, propaganda irregular, qualquer tipo de denúncia, ela chega rapidamente ao TRE. Então, com o celular na mão, você consegue tirar uma foto e encaminhar para o TRE uma denúncia para que ela seja processada aqui no TRE. Chama-se Pardal. O segundo aplicativo que eu vou destacar é no período eleitoral, quando começam as propagandas, nós temos um aplicativo chamado Caixa 1. O aplicativo Caixa 1 permite que vocês tirem fotos, por exemplo, de uma propaganda regular ou não, isso não cabe a nós decidir naquele momento, mas encaminhar o TRE. Depois nós vamos confrontar se na prestação de contas daquele candidato, aquela propaganda que vocês comprovaram existir, se ele declarou ou não. Por exemplo, você vê um cabo eleitoral, tira uma foto e encaminha para o tribunal. A gente vai verificar se ele realmente declarou o cabo eleitoral. Se ele não declarou, ele possivelmente vai ter as contas reprovadas porque ele fez uso do cabo eleitoral e não declarou que fez esse uso. Então a gente precisa da ajuda de vocês. E por último, e aí acho que o mais importante de todos, que o desembargador destacou aqui, nós temos um aplicativo chamado Soberano. Por enquanto ele só tem versão para Android, mas estamos em desenvolvimento a versão para iOS também. O Soberano permite que qualquer um de nós, eleitores regulares perante a Justiça Eleitoral, possa, primeiro, encaminhar projetos de lei de iniciativa popular. Ou seja, então a gente pode propor melhorias para a nossa cidade, por exemplo, né? Por enquanto, o aplicativo depende de convênios com as câmaras municipais. A Câmara Municipal de Cuiabá até agora já formalizou o termo de cooperação, então quem é eleitor de Cuiabá já pode encaminhar projetos de lei de iniciativa popular e quem não quiser encaminhar também pode votar nos projetos já encaminhados. Então, para isso, basta baixar o aplicativo chamado Soberano e com esse aplicativo nós podemos, entre aspas, virarmos um vereador em Cuiabá, ou seja, encaminharmos propostas de lei e também votarmos em propostas feitas por outros colegas nossos. Então, é a participação direta do cidadão por meio de... tem várias formas de você participar do processo eleitoral. O voto é o mais simples deles, mas você pode participar por meio de referendo, por meio de plebiscito e também por meio do encaminhamento de projetos de lei de iniciativa popular. A nível federal, nós já tivemos 4 projetos de lei aprovados a nível federal. A ficha limpa, inclusive, é um deles, só que, como não dava para conferir as assinaturas, então, na verdade, era só houve uma formalidade de um deputado assinar um projeto desse e encaminhar a tramitação como se fosse um deputado. Então, ele assumiu a paternidade do projeto. Nós não queremos isso, nós queremos que você, cidadão comum, possa encaminhar projetos de lei, inclusive projetos polêmicos. Por exemplo, eu quero fazer um projeto de lei para reduzir o tamanho da verba de gabinete, da verba de indenizatória. Qualquer projeto de lei. Quero mudar o nome da minha rua. Ou seja, do mais simples ao mais complexo, você pode encaminhar por meio do aplicativo Soberano e votar por meio desse aplicativo. Então, o TRE está dando poder ao cidadão eleitor. A adulta procuradora quer informar um site que estará disponível também aos senhores. Sim, obrigada, presidente. Complementando a fala do Nilson, o Ministério Público Federal também tem um aplicativo que pode ser baixado no celular, que se chama Sala de Atendimento ao Cidadão. E esse aplicativo também permite fotos, que sejam adicionadas fotos e vídeos, não só de propaganda eleitoral irregular, mas também de compra de votos e outras práticas irregulares durante a campanha eleitoral. Então, eu solicito
que quando, né, se for o caso, façam essas representações, coloquem o máximo de informações que forem possíveis. O local, a identificação dos candidatos, e detalhes da prática, se possível, alguma testemunha. Afinal, os senhores são acadêmicos de direito e sabem que nós precisamos identificar as testemunhas, identificar os fatos, o momento, e tudo que for necessário para a futura ação do Ministério Público Eleitoral. Então, desde logo, convido-os, se tiverem a notícia e verificarem alguma prática irregular, a usarem ou o aplicativo Pardal, em caso de propaganda, ou Caixa 1, caso queiram exercer diretamente a capacidade de legislar, de sugerir novas legislações, utilizar o soberano, e também em qualquer prática irregular, não só de propaganda, mas qualquer prática irregular durante a campanha, nós temos a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Muito obrigada. Quem tem nome Melo aí? Ah lá, primeira pergunta. Por favor, esteja à vontade. Só tem o sobrenome Melo. Ela vai agradecer, ela tomou o microfone dela. Essas crianças estão muito tímidas hoje, em sala de aula não são assim não. Ah, é? Mas, primeiro eu gostaria de fazer uma saudação oficial aqui ao desembargador Márcio, que preside esse sodalício eleitoral, que nos recebe hoje, né, e agradecendo ao Tribunal Regional Eleitoral. Aqui eu peço licença a Vossa Excelência para poder saudar a diretoria da Escola Judiciária Eleitoral, nas pessoas dos colegas advogados, doutor Ricardo, doutor Ulisses, que tem esse convênio com a Universidade de Cuiabá. Há 2 anos já fazemos essas visitas. O desembargador tem claramente colocado que vocês estão sendo colocados à prova, mas eles estão sendo colocados à prova. A visita aqui vale como avaliação parcial da disciplina de direito eleitoral para fins de nota bimestral. Então, além da avaliação, que depois você pode passar para mim, como conceito, eles também vão ter que fazer uma atividade para poder responder a uma série de questões que foram colocadas teoricamente em sala e que vão ser colocadas aqui durante essa sessão, durante os processos que já foram julgados e durante o restante da visita que a gente vai fazer logo após o término dessa sessão. Mas é sempre um prazer estar aqui como advogado eleitoralista, né, e eu quero novamente externar os agradecimentos não só à escola, mas a toda a estrutura dos servidores desse Tribunal Regional Eleitoral. Dr. Breno, Dr. Nilson, que sempre nos atendem e nos recebem cordialmente, não só aqui para esse trabalho de enaltecimento do direito eleitoral e da Justiça Especializada Federal Eleitoral, mas também durante o nosso ganha-pão do dia a dia de quando desenvolvemos os nossos processos aqui na Justiça Eleitoral. Para poder não ficar a nossa participação apenas e tão somente no agradecimento, como hoje é 15 de maio, salvo engano pelo calendário eleitoral, hoje começa a prática do crowdfunding, que é a vaquinha eleitoral. Eu gostaria de encaminhar a uma pergunta aí para a gente poder interagir aqui com o Pleno em relação a como que o Tribunal Regional Eleitoral vai estar atuando com a questão da arrecadação financeira para os gastos de campanha eleitoral, nessa novidade criada pela reforma eleitoral, que se chama crowdfunding, qual seja a chamada vaquinha eleitoral, face à proibição da arrecadação por pessoas jurídicas. Muito obrigado e saúdo também a todos os outros membros do Pleno. Muito obrigado. Presidente, nós fizemos um 2 ou 1, Rabaneda ganhou. Posso? Eu peço vista, presidente. Bom, mais uma vez, um bom dia a todos. Viu, Rabaneda, me permita, liberdade, dizer que é óbvio que nós três, considerando que o presidente franqueou a oportunidade de nós podermos responder, mas dizer a vocês que, fazendo aí no preâmbulo,
de que vocês estão percebendo que o ambiente aqui é extremamente fraterno, né? E o Tribunal Regional Eleitoral, em específico os regionais, né? Mas óbvio que isso se estende à Justiça Eleitoral como um todo, ela é extremamente ativa, porque ela é renovável a cada 2 anos. Claro que é possível a recondução, não é? Premiando principalmente a experiência daqueles que aqui estão, mas muitos tribunais, dos quais o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não faz a recondução, oportunizando que outros colegas magistrados estaduais possam também compor o pleno desse tribunal. E vocês verificam, por exemplo, pelos aplicativos que o Nilson passou, que o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso está escancarado, né, com as portas abertas para a participação de todos. Nós não tivemos, eu estava até observando o senhor presidente, quando o senhor falava de ser os seus alunos hoje, a nossa nobre procuradora regional, doutora Vanessa e tantos outros, né? É óbvio porque o desembargador formou-se com 13 anos, já com 15 estava dando aula na faculdade, dada a sua jovialidade até hoje. Mas eu verifico que eu me formei, certamente boa parte dos senhores não eram nascidos ainda. Também fiz nesse torno aí, não fui pródigo como presidente, mas 17 anos estava já com o título acadêmico. Formei em 85, então vejam que já faz um tempinho, né? Nem parece que eu estou com meus 35 anos aí, a flor da pele. Mas o que acontece? Esses aplicativos estão abertos para que os senhores participem. E essa vinda dos senhores aqui, coisa que eu não tive essa oportunidade, mostra que os juízes são seres humanos, né, presidente? Nós compomos também, somos integrantes da sociedade, também erramos, mas o desejo de todos nós é acertar, é fazer a justiça aliando a razão, né, as regras que são eminentemente de ordem racional, mas aliados também ao bom senso, à coerência e na justiça eleitoral como um todo, na rapidez da solução e da resposta. Considerando, como bem disse o doutor Ricardo, né, os sufrágios são periódicos e já estamos aí a início de 1 a 2 anos estávamos em outro, né? Mas as pessoas verifiquem isso, que aqui há um respeito às nossas origens, há um respeito às opiniões, aqui há debates, não há discussões, né, senhor presidente? Um respeito total e que nós acolhemos aqui os senhores doutores advogados, os procuradores, né, porque aqui é composto também de uma forma híbrida. Talvez muitos questionem, não vamos fugir a esse fato, do questionamento de por que não temos uma justiça eleitoral perene, né? Por que tem que compor com integrantes da OAB, né? Mas eu acho que isso é um plus que dá essa vitalidade, essa vivacidade ao pleno e que tem feito a justiça eleitoral um crescente cada vez maior. Daí que nós temos até doutrinadores entre nós, né? Nosso colega também de concurso, doutor Peleja. Então, é nesse sentido que eu queria enfatizar que eu estou muito feliz, acredito que isso seja também uníssono dos nossos companheiros aqui que compõem o pleno, e comungando com a doutora Cristina, nossa procuradora, e os companheiros do TRE, né, a presença de vocês para mostrar que cada vez mais o senhor presidente, o senhor corregedor e todos nós trabalhamos para que cada vez se encurte essa distância e que os senhores se sintam à vontade para, não só hoje, claro, questionar, mas também para saber que a justiça está aberta para o que der e vier, visando efetivamente um bem comum social, a lisura do pleito eleitoral e a legitimidade dos representantes que alcançarão o sucesso no pleito que se aproxima. Sejam bem-vindos, repetindo a fala dos meus companheiros, e eu passo ao universitário a questão dessa pergunta aí. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero dizer que é sempre uma honra receber os acadêmicos, né, das universidades, não só os acadêmicos, mas aqui nós temos recebido também as visitas guiadas, né, de alunos do ensino médio e fundamental, né, o que traz vida ao nosso plenário, né, não há dúvida de que
muda o ambiente. O calor humano ele é muito importante, né? Ele faz com certeza com que as nossas sessões, né, elas fiquem mais vivas. Eu tenho um carinho muito grande pela Unic, que é a universidade que eu sou egresso, né? Eu sou egresso da Unic em 2004 e lecionei na Unic por cerca de 10 anos, né? Então, um bom período, é um carinho muito grande que eu tenho pela universidade. Então, estando aqui, alunos desta universidade com que tenho tanto carinho, realmente é um motivo especial. Né? O professor Blazak, que estava aqui agora há pouco, foi meu professor, né? Era professor da Universidade de Cuiabá, teve assento também nesta corte, como juiz membro da categoria jurista. E vejam, senhores, como que, de fato, a justiça eleitoral é dinâmica. Hoje eu sou o membro mais antigo da corte, né? Aqui as cadeiras são dispostas conforme a antiguidade do membro, desde o mais moderno até o mais antigo, né? Então hoje eu ocupo a cadeira de juiz mais antigo da corte. Entre esses membros que estão aqui, eu tomei posse, né? Numa data mais distante, não é mesmo? A importância dessas visitas guiadas, né? Parabenizo o professor Hélio Ramos pela oportunidade aos alunos, né? Aos acadêmicos. Hoje, de fato, nós tivemos uma sessão um pouco mais curta, mas é sempre muito interessante acompanhar os debates. Como o Dr. Bertolucci disse, aqui nós temos, de fato, um ambiente muito respeitoso. E o órgão colegiado faz com que nós aprendamos que a diferença de posições, elas caminham em absoluta harmonia com o respeito, né? Hoje nós estamos vendo um pouco de intolerância na nossa sociedade, principalmente com as mídias sociais, né, que democratizou a opinião. Antigamente as pessoas tinham a sua opinião, mas elas ficavam muito restritas ali numa roda de amigos, e agora com Facebook, Twitter, Instagram, né, há uma democratização dessa opinião, porque ela se replica, né, muito rapidamente. E muitas vezes você ser contra a opinião de alguém ou ter uma posição em sentido contrário, muitas vezes é levado de uma maneira ofensiva. E como eu falei aqui, né, nós conseguimos aprender que a diversidade de opiniões ela é possível de uma maneira absolutamente respeitosa. Aqui eu me sinto muito bem, né, nesse tribunal. Posso dizer que, e repito isso, né, já afirmei isso algumas vezes, se considera até mesmo uma família, porque nós estamos juntos aqui semanalmente, no mínimo 2 vezes, até 3 vezes por semana nós temos as nossas sessões. Então nós estamos juntos muitas vezes com os membros da corte de uma maneira mais frequente do que propriamente com nossos familiares, né? Com tio, com primo, porque semanalmente 2 vezes, e aqui debatendo você acaba conhecendo a posição de cada um. E hoje nada mais salutar do que destacar isso, porque hoje é o Dia Internacional da Família, né? Então sempre com bastante respeito, e principalmente os senhores, né, acadêmicos de direito, que serão futuros profissionais do direito, precisam ter isso como uma premissa maior na vida de vocês. É possível divergir e discordar respeitosamente, né? E por mais absurda que se ache a opinião do próximo, cada um tem seu valor e cada um tem um ponto de vista, uma forma de ver as coisas, né? Com relação ao questionamento feito pelo professor Hélio Ramos, e sei que ele fez para fomentá-los, né? Vejo que nós terminamos a nossa sessão e estamos aqui com o maior prazer para conversar um pouquinho com os senhores, porque o futuro do direito são os senhores, né? Que estarão ocupando possivelmente uma cadeira nesse tribunal e em outros, mas não só, mas também no exercício da advocacia e até na função de membro do Ministério Público. A doutora Cristina aqui colocou a possibilidade de se inscrever para fazer um estágio lá na Procuradoria, e confesso, a qualidade técnica dos seus membros é tamanha que até me inclinei a fazer uma inscrição, viu, doutora? Seria um prazer enorme estar diariamente colhendo, né, tamanha sapiência, né, e num órgão importante como o Ministério Público. Mas também destaco a advocacia. Hoje nós temos aqui, né, o Dr. Rony Márcio, advogado militante, como eu falei, tinha o Dr. Blazak, o Dr. Rony Márcio com a sua equipe. Nós temos aqui diversos profissionais que atuam perante esta corte e alerto os senhores
que temos percebido, e até comentava com o doutor Ricardo há um tempo, que a militância da advocacia aqui na Justiça Eleitoral, eu acho que ela ainda está muito tímida. Não tímida pela qualidade de quem atua aqui, não, muito pelo contrário. Tenho participado de alguns grupos nacional e tenho observado que a nossa advocacia aqui, ela tem sim feito um papel muito interessante a nível nacional no debate eleitoral. Quando eu digo tímida, eu estou dizendo no número de profissionais. Eu acho importante cada vez mais disseminar essa atuação e crescer o número de profissionais que aqui atuem. Porque é o advogado que traz para o juiz, para o magistrado, assim como um membro do Ministério Público, luzes. E eu tenho, como é rica essa experiência, né, doutor Ricardo? Nós somos advogados e, ao mesmo tempo, aqui, por um determinado período, estamos como juiz e temos a oportunidade de ver que realmente é muito difícil julgar. E é o advogado, e também o membro do Ministério Público, atuando como parte ou como fiscal da lei, que traz uma maior facilidade a este ofício tão importante que é a judicatura. Então, o professor Hélio trouxe um questionamento que eu tenho certeza que foi para fomentar aí a vocês a também fazer outros questionamentos, perguntar. Tenho certeza que todo mundo tem alguma... Perguntar sobre urna eletrônica, se ela é violável ou não. Todo mundo, fake news, tem muito disso, né, presidente? Então, até me alonguei, mas, como eu falei, é tão especial a presença dos alunos da Uni que a gente acaba até se empolgando. Mas com relação à pergunta em especial, vejam que para nós também é muito novo. Nós aqui, enquanto juízes eleitorais, também estamos nos preparando para o pleito eleitoral que se avizinha, e nós tivemos uma reforma agora, uma reforma recente. Na verdade, elas são constantes. Então, esta forma de doação, como serão identificados os doadores, o doutor Lídio está ali dentro pedindo para eu encerrar, como serão identificados os doadores, como será feito o controle e a prestação de contas. Quero deixar o doutor Hélio aqui em aberto e dizer que, para mim, em particular, também vai ser de agora para frente, uma oportunidade de ver como a corte vai se debruçar sobre o tema. De fato, o tema é tormentoso, mas registro, por fim, que essas reformas precisarão, que se debruce sobre elas para responder a todas essas perguntas, que também nos tormentam. Era isso, presidente. Obrigado. Presidente, posso fazer Por favor. Eu só gostaria de cumprimentar todos os alunos. Sou professor também da Universidade Federal, mas já falaram, mas sejam muito bem-vindos. Espero que estejam bastante à vontade. Parabenizar o professor, porque é o UNIC, salvo engano, aqui da capital, é o único que possui uma cadeira de Direito Eleitoral. Na Universidade Federal não há essa cadeira de Direito Eleitoral. Apenas são oferecidos cursos, os alunos e a faculdade, eles intermediam cursos com instituições para ter como forma de extensão, projeto de extensão. Então, assim, parabéns, professor. Espero que a UNIC professor Dr. Hélio, eu espero que a UNIC, nessas grandes transformações que ela está passando aí, que ela não retire, porque já retirou uma vez. Eu era professor da UNIC e retirou a cadeira de Direito Eleitoral, Então, é complicado, mas o desembargador do Marcha já pontuou que ele, pelo COPTREL, o COPTREL já fez uma proposta para inserção, não de direito eleitoral, mas sistema eleitoral nas faculdades de direito, que é essencial. Para tudo nós precisamos de política, de debate, de conhecer o sistema eleitoral. E só os colegas falaram em relação a... eu tenho uma obra, tal. Eu tenho duas obras. Uma, se Deus quiser, se der tempo, vai para a 5ª edição. Mas está muito difícil, porque eu estou terminando o doutorado, estou escrevendo a tese, mas está um atropelo. Mas, assim, eu tive uma experiência muito boa. Eu estou aqui na corte desde outubro, e que eu penso o seguinte, eu assustei, porque tudo novo, são ideias do colegiado, e é sempre tempo de aprender. Então, assim, chegar aqui achando que sabe alguma coisa, não sabe. Não sabe, porque aqui tem membros bem preparados. Fui muito feliz pela composição, uma composição sempre muito bem feita, entre nós aqui, a doutora Vanessa, o doutor Ulisses, o doutor Ricardo.
o Ministério Público Federal, que tem assento aqui, outros tantos, doutor Douglas, doutor Alisson, agora a doutora Goiana, né? Minha colega lá de Goiás, da mesma universidade, apesar de que ela é uns 20 anos mais nova, né? Nós formamos na mesma Universidade Federal de Goiás, né? E eu passei no concurso, vim para cá e ela está nessa escalada aí em cada estado diferente, né? Mas assim, é sempre tempo de aprender, sempre em todos os momentos da minha vida, é aprendizado. Quando eu estou aqui, eu tenho aprendizado constante. Quando eu vou para as aulas, eu tenho aprendizado constante. Esse dia, sei quem me falou, mas você dá aula na graduação onde eu mais aprendo, onde mais há perguntas que me fazem crescer. Mas, em relação à pergunta em si, é um tema novo, professor, crowdfunding, é o sistema de financiamento público, né? Financiamento de multidão. Ele foi muito utilizado na eleição americana, né? Pelo candidato Obama, principalmente. Grande parte dos recursos, boa parte, não grande parte, ela veio desse financiamento público. Essa é uma regra que ela visou substituir a proibição, né, da doação de pessoa jurídica. De início, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade do dispositivo e, posteriormente, o legislador, em aparo a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ele ratificou essa decisão. Ele poderia tentar ali fazer uma recalcitrância legislativa, quer dizer, ele ratificar a decisão que poderia sim a campanha por pessoas jurídicas. Mas foi uma opção do legislador, ele ratificou essa possibilidade. Em substituição a essa vedação à doação por pessoa jurídica, surgiu justamente esse financiamento coletivo, inserido ali no artigo 26 e parágrafos da Lei 9.504, a Lei das Eleições, salvo engano. Então, a partir do dia 15 de maio, há essa possibilidade de arrecadação. E a norma, a lei federal, assim como a resolução da prestação de contas, a 23.553, ela disciplina como que vai se dar essa arrecadação, ela dá o passo a passo dessa arrecadação. É um sistema novo, né? Esses limites, eles têm, essas doações, elas ficam inatas, né, ao limite global de gastos, que essa resolução ela fixa os limites de gastos, 70 milhões para presidente, e ela faz uma proporcionalidade entre o número de habitantes dos estados e os valores. Tá? O nosso aqui, salvo engano, para governador de estado é 5 milhões e 600 mil. 5 milhões. 5 milhões e 600 mil, salvo engano. E aí ele vai descendo para deputado estadual e tal. Então, essas verbas oriundas do financiamento coletivo têm que ficar insertas ali nesse valor. Tá? Mas, assim, é um tema novo, né? Nós nos inserimos nessas disposições novas, são novas opções ante a vedação da doação das empresas, né? Que muitos criticavam. Nos Estados Unidos é feito de uma forma muito mais aberta, né? E nós optamos por adotar esse financiamento público misto. Nós já tínhamos com as doações de tempo de rádio, televisão, o fundo, né? Agora foi criado um novo fundo, com novas verbas, então ficou um sistema mais misto. Então, é uma inovação. E eu comecei a dar há um tempo agora, eu estou estudando essas reformas todas, eu achei que, eu surpreendi, falei, meu Deus, como que muda rápido? Eu achei que ia ser bem fácil de eu anotar essas reformas, mas eu estou pelejando, meu nome é Peleja, né? Então eu estou pelejando, eu estou lutando com essas reformas há tempos, para eu tentar compreender. É algo novo e a Corte, ela vai, à medida que for solicitada, que ela for provocada, ou mesmo administrativamente, porque essa função administrativa da Corte ela é muito incisiva das Cortes Eleitorais, né? Elas estão, há essa possibilidade, a Corte vai resolver à medida em que surgirem os impasses. Presidente, eu acho que mais beleza. Ou menos por aí. Presidente, por favor, só mais... Vossa pergunta, porque instiga a movimentação de nós jogadores num terreno que é muito fértil, mas é muito tênue. Por exemplo, a entidade arrecadadora vai ter que se cadastrar, né, na Justiça Eleitoral, está baseada nas regras do Banco Central. Veja que são coisas que extrapolam
a questão eleitoral para entrar numa questão que também é marcante, que é o financeiro, né? E a nossa formação é jurídica, né? Então faz com que o juiz, provavelmente o juiz eleitoral, amplie a sua visão nesse contexto. Como será? Durante o jogo é que nós vamos se delineando quais serão as posturas, agora, é claro, dentro da coerência e das regras. Agora, uma coisa é certa, temos aqui a participação dos outros advogados diuturnamente, a sociedade, hoje é um Big Brother, né, presidente? Não tem surpresa mais, não tem, e todo mundo está aberto, e com isso fica escancarado também a lisura e a transparência desse tribunal. Também não será de forma diferente nessa questão, professor. Obrigado pela pergunta. A questão, professor, é o que o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo. É exemplo do que o Tribunal Superior Eleitoral determinou, né? Toda a doação ela é feita através de registro eletrônico, né? Isso, evidentemente, estará registrado, que cada estado será encaminhado a cada estado aquela doação para fim de prestação de conta, para examinar justamente o limite que cabe a cada cadeira que determinado candidato esteja concorrendo, né? Para governador, o limite há 4 anos atrás era de 30 milhões, agora ele resumiu a 5 milhões. Então é uma diferença abissal, né? Eu acho, isso foi desde o princípio da nossa administração, quando nós reunimos para discutir a questão da reforma política, nós deveríamos abrir uma grande discussão, qual é o custo necessário e imprescindível para que determinado candidato postulante de um cargo apresente à sociedade quais são a sua ideia. O que se dá, às vezes, sinaliza que o próprio sistema já é corruptível. Porque gastar para ser governador 5 milhões de reais, sabendo que o subsídio dele jamais chegará a 10% ou 15% disso, aí vem a seguinte indagação. Mas por que se gasta tanto? Por que é necessário se gastar tanto dinheiro se ele, no exercício do cargo, ele não vai conseguir repor isso? Ah, não, os amigos vão dar. Olha, no sistema capitalista não existe isso. Nem o cristão, quando contribui para o dízimo, ele às vezes o faz sempre na perspectiva que vai receber alguma coisa em troca do céu. Ou às vezes com temor de ser reprimido. Então não existe, não sejamos ingênuos. Nós teríamos que abrir uma grande discussão nacional para sabermos realmente qual é o valor imprescindível, que forma que seria possível divulgar a participação deste ou daquele candidato, independentemente de que partido seja e que condições financeiras ele seja, né? Mas não, entra ano, sai ano, com a experiência que nós estamos tendo da Lava Jato, né? Nos arrastou para essa situação que percebeu que os cargos eram altamente financiados pelas empresas, obviamente que elas financiam, elas dão dinheiro, está provado. Elas vão querer alguma coisa em troca, né? Corre-se o risco de que mesmo as pessoas, o particular, a pessoa física, que pode contribuir até um máximo de 10% da sua renda do ano anterior, esse é o limite, de 10%, ele vai fazê-lo de forma graciosa. Ele vai sempre fazer, talvez motivado, por uma compensação posterior. Então, nós precisaríamos, professor, discutirmos essa questão estar mais presente na academia, né? Nós temos o sistema eleitoral todo por reconstruir, para ser reescrito, né? Porque, senão, nós vamos continuar com os mesmos vícios, entra ano, sai ano. Quem que edita essas regras? São as pessoas que estão no poder e que quer perpetuar no poder. Não há participação da sociedade, não há participação da academia. Eu acho que seria um grande momento para darmos início à discussão
do tema tão importante, como disse aos senhores, que não há sociedade que viva sem a política, mas nós precisamos que ela tenha regras claras, transparentes e que permita que todas as pessoas verdadeiramente participem desse processo, que não fique apenas gravitando a democracia no campo formal, como é a democracia brasileira, que não chegou ainda a um nível substancial, é meramente formal, né? E nós precisamos, obviamente, avançar para que tenhamos dias melhores. Então, foi um prazer enorme tê-los aqui nesta manhã. Pelo adiantado da hora, não vai dar para fazer a prova oral, vai ficar prorrogada essa prova oral, né? Eu sei que vocês estavam na expectativa de fazê-la, né? Mas não faltará uma oportunidade em breve de retomarmos, né, a participação, com a participação de vocês em outro momento, mas não há ninguém, nada cai do céu ou brota na terra sem a participação nossa, sem a vontade nossa e sem o preparo nosso. Nós precisamos ter conhecimento para nos libertarmos das algemas da ignorância. Não chega de que pessoas ficam nos guiando, nos pilotando, né, fazendo que nós sejamos escravos. Se comemorou no dia 13 de maio a abolição da escravatura. Sempre tenho dito, a escravatura, a abolição só foi de uma etnia, né, física, mas existe a outra escravidão em curso, né, e presente na nossa sociedade brasileira, que é a mais perversa dela, que é a do conhecimento e mental. Então, nos libertemos disso, e por isso que precisamos que os senhores estejam cada vez mais preparados e interessados com todos os problemas que afligem a sociedade. Hoje não há mais possibilidade de um profissional do direito ficar restrito apenas às regras jurídicas. Ele tem que ter o domínio em outros campos do conhecimento humano, da economia, da política, da psicologia, da história, da antropologia, enfim, todas as áreas, para que ele possa contribuir efetivamente para a evolução do sistema brasileiro e de que tenhamos com isso uma sociedade mais justa, né, mais interagida com todos os organismos que estão aí presentes. Nós somos o passado e o presente. Vocês são o presente e o futuro. Prossiga no estudo de vocês. Meu muito obrigado a todos e a todas.